Essa aula de hoje é uma introdução à mecânica, então eu vou apresentar aqui os primeiros conceitos que a gente precisa estudar. O primeiro conceito é o de movimento. Então, em física, a gente diz que um corpo está em movimento quando a distância desse corpo em relação a um outro está mudando. Então, se a distância não mudar de um corpo em relação ao outro, a gente vai dizer que ele não está em movimento. Aí a gente pode analisar essa imagem, nós vemos muitas pessoas caminhando, né, numa pista, num parque. E aí a gente pode pensar o seguinte: todas essas pessoas a gente pode considerar que estão em movimento em relação ao chão, né, em relação à pista em que elas estão caminhando, a distância delas em relação à pista vai mudando. Por exemplo, aquela pessoa de preto que está com um cachorro, ela está caminhando para frente e tem um casal que está voltando, né, no sentido oposto. Então, essa pessoa, em relação a esse casal, está em movimento, porque a distância entre eles está mudando. Mas, por outro lado, essa pessoa com o cachorro, se ela e o cachorro estão sempre no mesmo passo, a distância entre ela e o cachorro vai se mantendo a mesma. Aí, nesse caso, a gente pode dizer que ela, em relação ao cachorro, não está se movendo, uma vez que a distância entre eles está se mantendo. Aí a gente pode perguntar: você está em movimento? Né? Se você estivesse numa sala assim, assistindo aula, e eu perguntasse isso a você, talvez você ficasse pensando: ah, eu acho que não, né? Eu estou aqui sentado, estou quieto. Mas a resposta a essa pergunta é o seguinte: depende. Depende de quê? Depende de se eu estou considerando você em relação à sala ou em relação ao sol, por exemplo. Depende sempre de qual ponto que a gente vai tomar como referência. Então, alunos sentados, cada um na sua cadeira, assistindo a aula, em relação ao chão ou em relação à janela, alguma coisa nessa sala, eles vão estar parados, porque a distância deles ao quadro, a distância deles à janela, essa distância não está mudando, então, em relação a esses objetos, a gente pode dizer que eles estão parados, que eles estão em repouso. Mas, se a gente considerar todas essas pessoas em relação ao Sol, aí já não dá para dizer que está em repouso, porque todos nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra está orbitando, girando em torno do Sol. Então, todos nós sempre estaremos nos movendo em relação ao Sol, como a gente pode ver, né, nessa animação à direita. Então, se a gente quiser saber se estamos em movimento, sempre precisamos primeiro pensar em relação a qual objeto, tá bom? Aqui a gente vai analisar outro exemplo, um exemplo de um ônibus. Então, temos várias pessoas que estão entrando no ônibus, aí esse ônibus vai sair e vai começar a se mover em relação à pista ali. Aí a questão é, dependendo do referencial, a gente vai poder dizer que as pessoas estão se movendo e dependendo do referencial, não. Então vejam só. Em relação ao ponto de ônibus, a hora que o ônibus sai do ponto, as pessoas que ficaram ali no ponto de ônibus vão ver aquelas pessoas todas que estão dentro do ônibus se movendo, porque todas as pessoas estão se distanciando do ponto. Então, se a distância do ônibus ao ponto vai mudando, todo mundo que está dentro do ônibus está se movendo em relação ao ponto de ônibus. Por outro lado, se a gente tomar como referência uma pessoa que está dentro do ônibus, como por exemplo essas duas moças que estão sentadas aí na frente, elas, uma em relação à outra, não estão se movendo,
porque a distância entre elas não está sendo alterada. Então, essa moça, em relação à colega dela ao lado, não está se movendo. Ela está se movendo em relação à pista, em relação ao ponto de ônibus que foi ficando para trás. Uma outra definição importante quando a gente começa a estudar mecânica e tudo é a definição de trajetória. E trajetória é muito simples, é apenas o caminho percorrido por um corpo em movimento. Eu coloquei aqui um mapinha indicando o colégio onde eu trabalho, que é o Colégio Tiradentes, que fica na cidade de Lavras, e a universidade que também está em Lavras, que chama Universidade Federal de Lavras. Então, eu posso sair do colégio e ir até o bairro onde fica a universidade de diversas maneiras. Então, eu tenho vários caminhos que eu posso escolher. E a trajetória indica cada um desses caminhos. Então, nesse mapa, eu mostrei 3 possíveis caminhos, ou seja, eu tenho 3 possíveis trajetórias que eu posso fazer para chegar, né, sair do colégio e chegar na universidade. A trajetória também depende do referencial, ou seja, também depende de quem está observando a trajetória. Então vamos agora analisar esse exemplo de um helicóptero que estava deixando cair um pacote para algumas pessoas que estavam no chão, né? Então o helicóptero foi passando, o pacote foi caindo e para uma pessoa que está observando isso do chão, ela vê esse pacote fazendo uma curva. O pacote continua com um pouquinho de movimento para frente, só que ao mesmo tempo ele vai caindo de forma que ele vai fazendo essa curva até atingir o chão. Então, para essa pessoa que está observando do chão, ela vai dizer que o pacote fez uma curva. Agora, em relação ao piloto do helicóptero, que acabou de deixar o pacote cair, cada vez que ele olha o pacote, ele sempre vai observando o pacote embaixo do helicóptero. Então, para essa pessoa, né, dentro do helicóptero, ela vai dizer que esse pacote caiu em linha reta, porque todas as vezes que ela olha para o pacote está indo para baixo. Então, do ponto de vista do piloto do helicóptero, esse pacote caiu em linha reta. Do ponto de vista da pessoa que está observando do chão, ela vê esse pacote fazendo uma curva. Então, a gente pode dizer que a trajetória também depende de quem está observando. Coloquei aqui, né, uma animação mostrando, né, também um pacote caindo de um avião, indicando também na imagem da direita as 2 velocidades que esse pacote tem. Ele tem um pouquinho de velocidade para frente, uma vez que ele já tinha a mesma velocidade do avião, o pacote já tinha. A hora que ele cai, ele mantém essa velocidade para frente, mas começa a adquirir uma velocidade de queda, que é essa verde. Essas 2 velocidades juntas vão fazer com que ele tenha uma velocidade resultante, que é essa velocidade vermelha. E por isso, à medida em que o pacote vai caindo, a pessoa que está no chão observa o pacote fazer essa curva. Mais uma definição importante é a definição de espaço. Espaço é a mesma coisa que posição. Então, o que é o espaço? São as posições que o corpo vai obtendo à medida em que ele vai se movimentando. Ali em cima, você pode ver um carrinho que no tempo, que é representado pela letra T, então no tempo T igual a 0, esse carrinho estava numa posição de -2. Passado 1 segundo, o carrinho já estava na posição 0. Quando haviam passado 2 segundos, o carrinho já estava na posição 3 e depois, em 3 segundos, na posição 6. Todas essas posições estavam na unidade metros. Então, esse carrinho está se movendo e a posição dele foi mudando à medida em que ele foi se movendo.
Nas estradas, a gente costuma ver esse tipo de plaquinha indicando a posição. Então, se por acaso a pessoa está viajando e por algum motivo o carro quebrar, ela pode olhar na plaquinha mais próxima qual é o quilômetro que ela se encontra, né? A posição dela na estrada, para poder chamar alguém para ajudar e tudo. Então é importante a gente estar sempre observando essas plaquinhas para poder saber se já está chegando onde a gente pretende ir e tudo. Agora, a gente vai fazer um exercício aqui. Então, a primeira pergunta é assim: o que significa dizer que o espaço é constante? Então, pense aí: o que é espaço e o que significa ele ser constante? Então, vamos lá. Um espaço constante significa que a posição não mudou, ou seja, significa que o corpo está parado no mesmo lugar. Então, quando o corpo está parado, a posição dele se mantém a mesma, a gente pode dizer que ele está num espaço constante, não mudou o espaço. Outra pergunta agora: o que podemos concluir quando o espaço vale zero num determinado instante? O que significa isso? O espaço ser zero. Então, o espaço zero indica que o corpo está na posição inicial da trajetória. Só isso. Poderia ser o marco zero de uma estrada. Então, se o carro está numa estrada e aí, num certo momento, ele chegou no quilômetro zero, ali seria o ponto inicial da estrada. Só isso, ok? Agora, mais uma definição. Definição de deslocamento escalar. Então, deslocamento escalar vai indicar quanto a posição entre dois corpos variou, ou a posição entre o mesmo corpo, mas em instantes diferentes. Então, a gente vai representar esse deslocamento escalar por esse triângulo, que é a letra grega delta, e S, que é o que a gente chama de posição, né? O espaço ou posição. Então, o que é o deslocamento escalar? Para a gente saber quanto que a posição variou, quanto que a posição de um objeto variou, a gente vai considerar a posição final, que a gente representa como SF, posição final, menos a posição inicial. Então, SI é a posição inicial. Então, vamos olhar aqui nesse mapa, é aqui da região em que a gente está. Temos Carmo da Cachoeira, bem no centro ali, quilômetro 723. E temos Nepomuceno, temos também Três Corações mais embaixo e alguns quilômetros marcados na rodovia Fernão Dias. Então, esse é um mapinha da rodovia Fernão Dias na região em que a gente está. Então, vamos imaginar que uma pessoa saiu de Carmo da Cachoeira e foi até o quilômetro 688. Aí, se a gente quiser saber qual foi o deslocamento dela, a gente vai pegar a posição final e diminuir da posição inicial. Nesse caso, eu teria que fazer o cálculo de 688, que é o quilômetro final, menos 723, que é o inicial. E sempre assim, né? Sempre que a gente vai fazer esse cálculo, a gente precisa saber as duas posições, a inicial e a final, e fazer uma menos a outra para descobrir qual foi o deslocamento da pessoa. Se esse número for um número positivo, isso significa que a pessoa que está se movendo, ela está se movendo para o lado que a quilometragem está aumentando. E se o número resultante for um número negativo, indica que a pessoa está na estrada andando para o lado que a quilometragem está diminuindo. Então, se a pessoa saiu de Carmo da Cachoeira e foi até o quilômetro 688, ela está diminuindo, né? Ela está andando na estrada no sentido em que a quilometragem está diminuindo. Então, a hora que a gente fosse fazer esse cálculo, o número resultante seria um número negativo. E o significado é só esse, né? Que ao invés dela estar andando para baixo, para onde a numeração está aumentando, ela está andando lá para cima na estrada,
para onde a numeração está caindo. Vamos fazer agora um exemplo com essa estradinha e também um automóvel, que no instante zero, que a gente representa como t igual a zero, ele estava na posição 10 metros. Depois ele foi se movimentando. No instante de 5 segundos, ele já estava na posição 90 metros. E no instante 7 segundos, ele voltou um pouquinho e já estava na posição 50 metros. Olha, aqui a gente vai ver duas coisas que são parecidas, mas que têm significados diferentes. A primeira coisa que nós vamos calcular é o deslocamento escalar. Então, o primeiro cálculo é o deslocamento escalar, ou chamado também de ΔS, para o intervalo de tempo de 5 segundos. Então, no intervalo de tempo de 5 segundos, o que aconteceu? O carrinho saiu da posição 10 metros e foi até a posição 90 metros. Para saber o deslocamento dele, a gente vai fazer a posição final menos a inicial. Final é 90, inicial 10. 90 menos 10, 80 metros. Então, esse foi o deslocamento nesse intervalo de tempo de 5 segundos. Aí temos a definição também de distância percorrida. A distância percorrida é a quantidade de metros que ele percorreu. Nesse caso, é a mesma coisa que o deslocamento. Nesse primeiro exemplo, a gente vai ver que a quantidade de metros que ele percorreu foi 80 metros, que é exatamente o deslocamento dele. Agora, a gente vai ver o exemplo de baixo e nesse caso a gente vai ver que vai ser um pouquinho diferente. Olha só. O exemplo de baixo quer saber o deslocamento escalar, ΔS, nos primeiros 7 segundos. Então, aí a gente vai considerar o instante inicial, o instante zero. Só que o instante final vai ser o instante 7 segundos. Aí, o que acontece? A posição final dele no instante 7 segundos é 50. Então, posição final menos posição inicial vai ser agora 50 menos 10. 50 menos 10, 40 metros. Então, essa é a diferença de posição ou deslocamento escalar dele em 7 segundos. A distância percorrida já não vai ser a mesma coisa nesse caso. Distância percorrida é tudo que ele andou mesmo. Então, em 7 segundos, o que ele fez? Ele saiu da posição 10, foi até a posição 90, depois saiu dessa posição 90 e voltou para a posição 50. Então, a distância percorrida dele vai ser os 80 metros, que foi do 10 até o 90, mais os 50, ou melhor, os 40 metros, que foi da hora que ele sai do 90 e vai para o 50. Então, foi tudo que ele andou mesmo. Os 80 até chegar lá na posição 90, mais os 40 que ele voltou. E aí vai resultar numa distância total de 120 metros. Então, a distância percorrida é tudo que ele andou e o deslocamento é apenas a diferença de posição. Posição final menos posição inicial. Para concluir essa aula, a gente tem uma última definição, que é a definição de ponto material. Então, ponto material é o seguinte, não é um ponto, não é um ponto, não é isso. Mas é um corpo cujo tamanho não interfere no estudo do movimento. E embora seja um corpo grande, que ele tenha um tamanho dele, ele pode ser tratado como se fosse um ponto, quando a gente vai estudar o movimento. Então, eu coloquei como exemplos vários planetas que estão orbitando o Sol, e quando nós estamos estudando o movimento de translação desse planeta, o movimento que ele faz girando em torno do Sol, a gente não precisa considerar o tamanho dele. A gente pode representar esse planeta como uma bolinha, lá um pontinho, que está girando em torno do Sol. Então, em casos assim, a gente vai dizer que o corpo é um ponto material.